Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando o nosso curso de Cálculo 1, hoje nós iremos falar um pouco sobre o cálculo de limites no infinito, né? Iremos definir e fazer alguns exemplos. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu, professor Jonatas Douglas Oliveira, e o professor Ed Amorim estamos fazendo para o curso de Cálculo 1 do Cefet-MG. Bom, pessoal, inicialmente vamos olhar para o gráfico da função 1 sobre x, tá? Que tem a função 1 sobre x. Aqui tem o gráfico dela em vermelho. O que está acontecendo quando o x fica muito grande? Quando o x ele vai se afastando cada vez mais de zero pelo sentido negativo, por exemplo. Nesse sentido aqui. O que está acontecendo com o x? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, o f de x, quando o x fica muito grande, está ficando cada vez mais perto de zero. Parece que o gráfico da função 1 sobre x, quando o x fica muito grande, ele está se aproximando da reta y igual a zero. Não é isso? O mesmo acontece se eu olhar quando o x fica muito grande em valor absoluto, só que negativo. Olha só. A minha função f de x, que é 1 sobre x, ela está ficando cada vez mais, o gráfico dela está ficando cada vez mais perto de zero. E isso é razoável pensar, porque se eu tenho a função 1 sobre x, o numerador é sempre 1, se x ficar muito grande, 1 sobre uma coisa muito grande está ficando cada vez mais próximo de zero. E 1 sobre uma coisa muito grande em valor absoluto, só que negativo, também está próximo de zero. Então a gente vai ver nas próximas definições e na aula de hoje o que significa dizer x ficar muito grande. Tem uma notação para isso, né? A gente diz x tendendo para infinito, ok? O que significa isso? E iremos fazer alguns exemplos também, ok? Portanto, alunos, então suponha agora que eu tenho uma função definida no intervalo de a até infinito, tá? Esse a pode ser menos infinito também, tá? Mas o importante, e para que faça sentido essa definição que a gente vai fazer agora, a função tem que ser definida de a até infinito, pelo menos. Então, o que significa dizer essa notação? Limite quando x tende a infinito de f de x igual a L. Significa dizer que os valores da minha função f, ele fica arbitrariamente próximos de L quando eu tomo x muito grande, suficientemente grande. Então, ou seja, quanto maior for o valor de x, quanto mais eu me distancio do zero, no sentido positivo, mais próximos de L ficam os valores da minha função f. Ok? Analogamente, a gente define limite quando x tende a menos infinito. Mas agora a minha função tem que estar definida pelo menos no intervalo menos infinito até a. Ok? Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que os valores de f de x eles ficam próximos, tão próximos quanto eu queira de L, quando eu tomo x suficientemente grande em valor absoluto, só que negativo, ou seja, eu estou me afastando do zero cada vez mais no sentido negativo, ok? E o que significa isso no gráfico? Qual é a percepção no gráfico, né? O que a gente consegue ver no gráfico com esses limites? Note que no gráfico dessa função, se eu tomo x cada vez maior no sentido positivo, parece-me que a minha função está se aproximando cada vez mais dessa reta y igual a L, né? Essa reta ela tem um nome especial, é uma assíntota horizontal, que falaremos mais à frente. Mas aqui, o que devemos prestar atenção é que quando o x ficar muito grande, a minha função está cada vez mais se aproximando dessa reta y igual a L. Ela não toca essa reta, mas ela chega tão perto quanto eu queira. Quanto mais eu aumento os valores de x, mais o gráfico da minha função se aproxima dessa reta y igual a L. Do mesmo fato, nota essa reta y igual a L1. Quando x tende a menos infinito, ou seja, quando x ele fica muito grande em valor absoluto, só que negativo, a minha função está se aproximando dessa reta L1, o gráfico dessa minha função. Então, isso é o que significa esses conceitos geometricamente.
Algumas propriedades, né, quase todas as propriedades que a gente viu para limites quando x tende a A, elas também valem para limites no infinito. Então, por exemplo, a gente vai supor que isso é uma constante e que o limite quando x tende a infinito de f e de g existem, tá? Eu tenho que verificar que existe. Eu sempre lembro para vocês isso. Ok? Então, ó, o limite da soma é a soma dos limites, tá? Desde que os limites de f, do limite de g existam. Da subtração também, a multiplicação por escalar eu posso tirar. O do produto eu posso separar. O quociente também, desde que, além dos limites, tanto do numerador quanto do denominador existirem, o do denominador, tá? Aqui tem um errinho, é limite quando x tende a infinito da g de x, do denominador, tem que ser diferente de zero, ok? Limite quando x vai para infinito de uma constante continua sendo uma constante, ok? E eu posso fazer essa propriedade da letra g, o que? Se o limite da f é um número L, ok? Eu posso tirar a raiz enésima, tá? Se n for o inteiro positivo. Se n for par, o limite tem que ser positivo, né? Para que faça sentido. E todas essas propriedades, ela continua válida se eu trocar mais infinito por menos infinito, ok? Então, ó, só para a gente voltar àquele exemplo do início da aula de GeoGebra, a gente viu que quando x é muito grande, 1 sobre x ele é muito pequeno. E quanto mais aumentamos os valores de x, ó, coloquei alguns valores aí, mais próximos de zero fica 1 sobre x. Então a gente pode concluir que o limite quando x tende a infinito da função 1 sobre x, ele é zero. Analogamente, né? O limite quando x tende a menos infinito dá 1 sobre x, ele também dá zero, né? Daí, o que a gente pode concluir? Que se eu tenho um R positivo, o limite, quando x vai para mais ou vai para menos infinito, dá 1 sobre x elevado a R dá zero. Ok? Isso é um resultado, é um teorema que a gente consegue demonstrar. E a gente vai usar esse resultado para calcular os limites dos exemplos posteriores. Vocês vão ver que esse limite ele é muito importante para calcular limites infinitos, né? A gente vai ver quando a gente tem uma fração de polinômios, ele divide pela maior potência e vai acabar chegando em uma função do tipo a sobre x elevado a r. Ok? Então vamos aos exemplos para que a gente possa verificar, né, como que calcula limites no infinito. Ok? Lembrando que essas técnicas que vamos falar posteriormente nos exemplos, ela vale para limites no infinito. Ok? Então, vamos para os exemplos. Bom, nesse primeiro exemplo, a gente tem aí calcular limite quando x tende a infinito dessa expressão. Beleza, gente? Olha só. Todas as vezes que você tiver uma divisão de polinômios, como é o caso aqui, e eu quiser calcular limites quando x é para infinito ou menos infinito, você pode fazer desse jeito que eu vou falar aqui para vocês. É claro que se tiver uma fração aqui, 1/2 ou 3/2, também dá para fazer com esse jeito, ok? Então, como é que você faz? Você divide todo mundo pela maior potência de x do denominador. Então, ó, o que você faz? Limite quando x vai para infinito de 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a limite quando x vai para infinito. A maior potência do denominador aqui é x quadrado, então eu vou dividir todo mundo por x quadrado. 3x quadrado por x quadrado, x por x quadrado, 2 por x quadrado, 5x quadrado por x quadrado, 4x por x quadrado e 1 por x quadrado. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Vai ficar limite, quando x vai para infinito, de 3 menos 1 sobre x
menos 2 sobre x quadrado. 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x quadrado. A gente falou antes que aquelas propriedades de limite, boa parte delas, elas servem também para limites no infinito. Por exemplo, o limite da soma é a soma dos limites, do quociente, do produto, desde que esses limites existam. Então, a gente vai analisar separadamente cada termo. Esse termo aqui, quando x vai para infinito, ele vai para 3. Esse termo vai para 0, né? Porque 1 dividido por uma coisa muito grande está indo para 0. Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui, e esse limite vai para 5, né? Que é o limite de uma constante. Aí você nota que agora eu posso fazer, ó, que o limite do numerador eu posso separar, como sendo o limite de 3 mais o limite de 1 sobre x, menos o limite de 2 sobre x quadrado. O limite do denominador também posso separar, limite de 5 mais o limite de 4 sobre x, mais o limite de 1 sobre x quadrado. Por quê? Porque os limites eu já verifiquei que eles existem, ok? Então, posso colocar o limite em cima e o limite embaixo, porque o limite de cima existe, que dá 3, e o de baixo existe e é diferente de 0. Portanto, ó, esse limite aqui ele vai dar 3 quintos. Beleza? Só lembrando, gente, que isso só vale para limites infinitos. Eu só vou fazer desse jeito, né? Dividir pela maior potência do denominador quando eu tiver limites infinitos, tá? Se fosse limite quando x tende a tendência a 3, 4, 5, eu não poderia dividir a maior potência e usar as técnicas que a gente já vem utilizando no início do curso, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, é pedido para calcular o limite quando x é para menos infinito, caso exista, né? Dessa expressão. Então, quando você tiver uma expressão para calcular limites no infinito, que tem uma raiz no numerador toda ou no denominador, você faz desse jeito. Você coloca em evidência a maior potência da raiz, né? Você tira da raiz. Você coloca aqui o x ao quadrado, a maior potência de x. Então, quando eu dividir 2x quadrado por x quadrado dá 2. Quando eu dividir 1 por x quadrado dá 1 por x quadrado. E aqui eu deixo como tá por enquanto, tá? E agora, daí é o ponto onde eu tenho que tomar maior cuidado, é que quando eu quero já dar raiz x quadrado, né? Raiz de x quadrado, se vocês lembram, é módulo de x, né? Não é x, é módulo de x. Então ele sai módulo de x, raiz de 2, mais 1 sobre x2. No entanto, quando x tende a menos infinito, x é negativo, não é isso? Então, o módulo de x, quanto que vale? Vale menos x, não é isso? Lembra? Definição de módulo. 2 mais 1 sobre x quadrado sobre 3x menos 5. Depois que eu tirei da raiz, tirei do módulo, eu vou dividir o numerador e o denominador por x, ok? Então fica menos x, raiz de 2 mais 1 sobre x2 sobre x. E vou dividir o denominador também. 3x sobre x, 5 sobre x. Vou usar aquela mesma ideia do primeiro exemplo. Então fica limite, quando x vai para menos infinito, de menos raiz de 2 mais 1 sobre x2 sobre 3 menos 5 sobre x. E daí a gente vai usar aquela mesma ideia, né? As propriedades do limite aqui agora, como a gente usou anteriormente. Eu vou verificar se cada limite desse separado existe. Olha só. Esse aqui, quando x é para menos infinito, vai para onde? Para 3. E esse? 0. 5 dividido por uma coisa muito grande, está indo para 0. Essa parte aqui vai para 0 e essa parte aqui vai para onde? Dentro da raiz, né?
vai para 2. Então, eu posso usar a propriedade, posso colocar o limite aqui dentro, não é isso? Dentro da raiz. Então, vai ficar menos a raiz de 2 sobre 3. Beleza, gente? Lembrando que eu posso fazer isso sempre que eu verificar que cada limite desse aqui existe, tá? E daí eu posso usar as propriedades. Então, eu tenho que lembrar disso, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Então, nesse terceiro exemplo, queremos também calcular limites no infinito, mas a expressão é diferente dos exemplos anteriores, né? Então, quando você tiver assim uma soma, uma subtração, onde pelo menos um dos termos é uma raiz de uma soma, uma subtração também, você vai usar esse procedimento, que é um procedimento que a gente já conhece para calcular limites, que é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado, beleza? Então você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. E daí, ó, fica limite quando x vai para o infinito. Então, ó, o produto da soma pela diferença, vocês lembram? Fica, ó, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E embaixo, não mexe com quem está quieto, né? Deixa ele lá quietinho. Então, isso vai dar, ó, limite quando x vai para infinito. Aqui eu posso cortar, por quê? Porque o que está dentro da raiz é positivo, né? X ao quadrado é positivo, mais 1 é positivo. Então, fica x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Então, eu posso cortar esse aqui. Eu vou ficar com limite, quando x vai para infinito, de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. O que você deve notar aqui é que, olha só, esse termo aqui, ó, raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, ele cresce indefinidamente quando x vai para infinito, concordam? Então, 1 dividido por uma coisa que cresce muito, né, com uma coisa que está indo para infinito, ele vai para 0, né, isso, ó. Que é que, ó, x quadrado mais 1 mais x é maior que x, né? Então, se x está indo para infinito, essa soma também está indo para infinito. Então, 1 dividido por uma coisa muito grande, ele está indo para 0, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Antes de fazermos o último exemplo para a nossa aula, é importante a gente definir o que significa dizer essa notação, né? Limite quando x tende a infinito de f de x ser igual a infinito, né? Lembrando que isso é uma notação, infinito não é número. A gente não trabalha, não opera com mais, menos, infinito, ok? Mas pode acontecer que quando eu for calcular o limite quando x tende a mais infinito da função, por exemplo, ela dá ilimitada, ela ficar ilimitada, ou seja, ela também ir para infinito. Então, isso que significa essa notação. Limite quando x vai para infinito de f de x dá ser igual a infinito, significa dizer que os valores de f de x, eles ficam arbitrariamente grandes à medida que eu tomo x arbitrariamente grande. Lembrando que essa definição ela tem um significado análogo quando eu troco mais infinito por menos infinito. Qualquer uma das duas posições, né? Limite quando x tende a menos infinito de uma função dá mais infinito, significa dizer o quê? Bom, analogamente significa dizer que quando o x fica muito grande em valor absoluto, só que negativo, a minha função ela fica limitada, ela também vai para mais infinito, tá? Por exemplo, essa função x ao cubo. O que acontece com a potência x ao cubo quando o x fica muito grande? Bom, a potência também fica muito grande, não é isso? E quando a potência ela fica muito grande, só
em valor absoluto, né? Só que negativo. O que acontece com x ao cubo? Bom, x ao cubo ele fica também muito grande, só que o valor em módulo negativo. Beleza, gente? Então, pessoal, nesse nosso último exemplo, é pedido para avaliar esse limite, né? Limite quando x vai para infinito, de x ao quadrado menos x. Daí eu já coloquei um alerta aqui, ó. Eu vou até sublinhar ele de verde. Esse alerta, o que é que ele diz? Que é errado escrever o quê? Que esse limite, ele vale infinito menos infinito. Os alunos são tentados a fazer isso. Por quê? Porque as propriedades de limites, elas não podem ser aplicadas para limites infinitos. Porque quando o limite dá igual a infinito, essa notação significa que o limite não existe. Então, eu não posso usar as propriedades de limite quando o limite ele não existe. Ok? Ok, professor. Então, e nem coloquem que infinito menos infinito é zero. Isso é uma das indeterminações matemáticas, ok? Então, o que é que eu tenho que fazer nesse caso? Bom, eu posso escrever isso, ó, que limite, quando x vai para infinito, posso fatorar. E daí, eu vou usar o seguinte raciocínio, ó. Quando x tende a infinito, o que é que acontece com o termo x? Ele vai para infinito, ele fica muito grande. E o que é que acontece com x menos 1? Ele também fica muito grande. Então, uma coisa muito grande multiplicada por uma coisa muito grande, ela vai continuar dando muito grande. Então, esse limite ele vale mais infinito. Por quê? Você pode colocar uma observação aqui, ó. Os termos x e x menos 1, eles tornam-se arbitrariamente grandes quando x tende a infinito. Essa seria a justificativa, ok? Então, tome cuidado que as propriedades de limite elas só valem para quando o limite existe, tá? Frisando isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, ok? E até o próximo vídeo.